Aleluia! Boa noite a todos, que prazer estar aqui, bom recebê-lo. Eu sou Paulo Alexandre e quero te servir hoje com uma palavra. Que tenha a Bíblia, por gentileza, livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 46. Eu vou ler dois versículos distintos, o versículo 3 e o versículo 29, Gênesis 46, primeiro versículo 3, segundo versículo 29. Pastor Robson, obrigado pelo convite, e que a sua voz melhore logo, meu amigo. Amém. Quem encontrou, dá uma glória a Deus. Versículo 3 de Gênesis 46, diz assim: Eu sou o Deus de seu pai, disse a ele: Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Isso aqui é Deus falando com Jacó. Vamos repetir: Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse a ele: Não tema de descer para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Agora o versículo 29, por gentileza, diz assim: José, de carruagem pronta, partiu para Gozém para encontrar com seu pai, Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçando ele, chorou longamente. Vamos orar? Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico. Obrigado, Jesus, por cada pessoa aqui presente, cada alma, cada casa, cada família, cada lar aqui representado. E eu te peço, ó Santo Espírito de Deus, que convence o homem do mal, do pecado e do juízo, fique à vontade para trabalhar em nossos corações. Fique à vontade para trabalhar no meio de nós, conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E eu te peço, ó Santo Espírito, fale aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Tome seu assento, adorando a Ele, que é maravilhoso. Deus é glorioso, aleluia! Queridos, esse texto que nós lemos é muito interessante, porque vai marcar o reencontro de um pai com um filho. Vai marcar o reencontro de José com Jacó. Marca o reencontro de quem, igreja? De José com toda a igreja. Jacó. Os dois se reencontram nesse momento. Só que antes de chegar nesse ponto, a gente tem que voltar no início da história. A gente tem que voltar lá em Abraão. Interessante, quando a Bíblia vai falar de Abraão, eu gosto do versículo de Hebreus. Quando o escritor aos Hebreus vai falar sobre Abraão, vai dizer: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde ele receberia por herança, mesmo sem saber aonde ele estava indo. Quando o escritor dos Hebreus traz esse resumo da vida de Abraão, me marca muito, porque Abraão, ele recebeu uma palavra. E muitas das vezes, nós pensamos: será que Deus já liberou uma palavra sobre a minha vida? Não foi só uma, meu amigo, minha irmã, meu irmão, foram várias. Nesse texto aqui, se você está passando por alguma necessidade, existe o Salmo 23, que é a palavra liberada, onde vai dizer: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Quando nós vamos para o original, é mais interessante, porque não é nada me faltará. O original no grego vai dizer: de nada eu tenho falta. Ou seja, o Deus que sustenta, o Deus que supre, já está suprindo na sua casa. Salmos 23. Interessante que tem um outro texto, uma outra palavra, daquele que está passando por uma aflição, onde vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? O Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Se você está passando por uma dificuldade, já tem uma palavra liberada para a sua vida. Interessante que o próprio Jesus deixou uma palavra linda, onde ele vai dizer: tudo aquilo que pedindo em oração, crendo, recebereis. Então já tem uma palavra liberada para mim e para você, não só essa, como muitas outras. O X da questão é: o que eu faço com essa palavra? Quer ver um exemplo? Nós conhecemos a história do jovem rico.
Vai estar lá em Lucas capítulo 18, onde o jovem chega para Jesus e vai falar: Jesus, eu obedeço todos os mandamentos, tudo que a lei manda, eu faço, eu sou um bom homem, eu tenho um bom coração, eu sou um bom servo. Jesus olha para ele e diz: beleza, você faz isso tudo, mas uma palavra eu te digo, e a palavra é: larga tudo isso e me siga. Vende tudo e me segue. Jesus dá uma palavra: vem e me segue. Aquele jovem então toma a decisão de não seguir a Jesus. Interessante que o mesmo Jesus dá a mesma palavra para um publicano chamado Mateus. Mateus está lá trabalhando na coletoria, pegando os impostos. Jesus olha para ele, não fala nada e diz: Mateus, levanta, vem, siga-me. É a mesma palavra, resultados completamente diferentes. Quando nós abrimos a Bíblia hoje, no Novo Testamento, o primeiro livro tem o nome de quem? Mateus. Por quê? Ele escutou uma palavra e decidiu se mover por ela. Veio a palavra: Mateus, siga-me. Ele levantou e foi. O jovem rico, por sua vez, ele negou essa palavra. A mesma palavra, ela foi liberada. Decisões completamente diferentes. É o que Paulo fala ao carcereiro de Atos 16: se você crer e se você for batizado, será salvo tu e a tua casa. Já é uma palavra liberada para você, meu irmão. Já é uma palavra liberada para a sua família. Basta eu tomar posse dessa palavra e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Abraão então escuta aquela palavra, larga tudo para trás e foi caminhando rumo à promessa, caminhando rumo à palavra que o Senhor já tinha dado para ele. Interessante que ele não vai sozinho, ele leva contigo o sobrinho, que se chama Ló. Qual era o nome do sobrinho de Abraão, igreja? Todo mundo. Ló então vai atrás. Interessante, o pastor Luciano pregou aqui há um tempo atrás, e aquilo me marcou, onde ele disse: quem está próximo é o próximo. Quando eu vejo essas palavras, nós vamos para a história de Moisés. Moisés sobe ao monte para receber os 10 mandamentos. Quem está perto? Josué. Moisés começa a caminhar. Quem está do lado? Josué. Moisés começa a andar. Quem está junto dele? Josué. Moisés morre. Quem assume a liderança? Josué. Estava próximo, era o próximo. Ló, vendo o tio dele partido, e falou: vou ficar de fora não. Eu vou estar próximo dele. Eu vou estar junto com ele. Se tem uma promessa na vida dele, eu vou estar junto. Quem sabe respinga em mim. E respingou. Deixa eu te dar um detalhe importante. A bênção, ela não é individual. Quando Jesus te abençoa, pode ter certeza que quem está do seu lado também é abençoado. Então cola do lado do seu irmão e fala assim: meu irmão, você é abençoado, eu estou do teu lado. Onde você for, eu vou junto. Porque quando a bênção na sua casa chegar, na minha também chegará. Interessante que Ló estava junto com Abraão, e o texto vai dizer que Abraão era abençoado, e Ló também. Abraão crescia, e Ló também. Abraão adquiria riqueza, e Ló também. Chegou no nível dos dois estar tão grande, tão grande, tão grande, que eles tiveram que se dividir. E aqui eu tenho uma grande lição. A palavra foi dada a Abraão. Abraão olha para Ló e diz: Ló, crescemos demais. Não tem como estarmos mais juntos. Não podemos mais andar um do lado do outro, porque estamos muito grandes. Eu tendo o poder de escolha, eu tendo essa prerrogativa, eu vou passar para você. Escolhe. Vai para a direita e eu vou para a esquerda. Vai para trás e eu vou para frente. Você, Ló, estou te dando o poder de escolha. Por que Abraão deu poder de escolha a Ló? Porque ele sabia que existia sobre a vida dele uma palavra. E não importa onde ele fosse, a palavra de Deus iria se cumprir. Então Ló olha para as campinas, olha para aquele lugar verde, para os rios, e fala: é para lá que eu vou. E vai então para Sodoma. Abraão fica no deserto de Canaã. Mas o resultado nós já sabemos. Ló vai para lá, perde família, perde tudo. Por quê? Escolheu Sodoma, se afastou. A palavra estava com Abraão. E mesmo no deserto, Gênesis 25 vai começar dizendo: e Abraão, em tudo, foi abençoado. Porque ele sabia a palavra que estava sobre a vida dele. E por que eu estou contando isso? Porque depois de Abraão, vem Isaac.
Depois de Isaac vem Jacó. Jacó então tem seus, nesse momento, 11 filhos. Benjamim ainda não havia nascido. E você vê José colando do lado do pai. Pai, conta aquela história de Abraão. Pai, conta aquela história do seu pai Isaac, quando ele cavou o poço no meio do deserto e saiu água. E José perto do pai, se aproximando do pai e escutando do pai o quê? As palavras, as promessas. Por outro lado, os outros irmãos estavam se afastando do pai. Achegai-vos, pois, a Deus, e ele então se achegará a vós. Só que o contrário também é verdadeiro. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais Ele se afasta de mim. Interessante porque José estava colado no pai e os irmãos se afastando. José junto do pai e os irmãos se afastando. O pai era servo de Deus, contava as histórias de Deus, contava a palavra que Deus tinha para eles, contava a promessa. E os outros filhos não. Aqui agora vem uma grande pergunta. Na sua casa, você está ou não está perto de Deus? Nós somos árvores. Não adianta, cada um de nós é uma árvore. E como árvores nós damos frutos. E o X da questão é, qual fruto que está saindo de mim? Quando eu vou falar de frutos, eu vou lá em Gálatas. E Gálatas, antes de falar dos frutos do Espírito, ele vai falar dos frutos da carne. E Paulo escrevendo a Gálatas vai dizer, ora, as obras da carne são manifestas, ou seja, se eu estou longe de Deus, eu estou próximo da carne, e quanto mais eu estou próximo da carne, mais os frutos maus vão se manifestar. Inveja, ciúme, ganância, imoralidade, tudo aquilo que é ruim começa a brotar de mim, porque eu estou longe de Deus. Se eu estou longe do amor, eu vou criar dentro de mim ódio. Se eu estou longe da paz, eu vou criar dentro de mim o quê? Raiva. Quanto mais longe eu estou de Deus, mais frutos ruins eu começo a gerar. José estava próximo do pai, estava gerando amor, bondade, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Os irmãos longe do pai, estavam gerando o quê? Raiva, inveja, ciúme, ganância. Então, quando José chega perto dos irmãos, os irmãos com inveja dele, com raiva dele, começam a tramar a morte dele. Inveja, raiva, joga no poço. Depois tira do poço. Ganância, vende para ser escravo, dinheiro no meu bolso. E por fim, o pior de todos, a mentira. Porque matam um animal, pegam o sangue dele, suja toda a túnica de José, e tem a coragem de mentir para o pai, falando que o filho dele estava morto. E o texto vai dizer que Jacó então caiu numa tristeza profunda, por conta de uma mentira. Meus irmãos, minhas irmãs, isso aqui é muito sério. Uma casa restaurada é uma casa onde os frutos da carne não geram. Um lar abençoado é onde eu tomo a decisão de ficar próximo do Pai. Um lar abençoado é onde eu começo a andar do lado do Pai e começo então a ter os frutos do Espírito. Porque os frutos vão sair. Existe uma frase de Lutero muito linda, estamos no mês da Reforma. Crente não comemora Halloween no dia 31, comemora o dia da Reforma. Então Lutero vai dizer, se eu deixar de orar um dia, Deus vai saber. Se eu deixar de orar 2 dias, o diabo vai saber. Mas se eu deixar de orar 3 dias, todos irão saber, porque a oração me aproxima de Deus. Se eu estou orando todos os dias, eu estou próximo de Deus, dentro de mim saem frutos bons. Se eu não estou orando, eu me afasto de Deus, então de mim vai sair frutos ruins. Aí vem o X da questão, quais os frutos que estão sendo gerados dentro de mim? José sabia quem ele era, José sabia da palavra que Deus tinha dado a Abraão, José sabia da promessa. Então José, mesmo como escravo, ele continuou servindo a Deus, ele continuou adorando a Deus. Está na casa de Potifar, está lá arrumando as coisas de Potifar, e está cantando hino. Está lá arrumando as coisas de Potifar, está cantando, tu és soberano, e está adorando. Vem a mentira sobre a vida dele, o que ele faz? Se afasta? Não,
Blasfema? Não. Se revolta? Não. Começa a adorar. É um pouco mais igual Jó. Deus me deu, Deus tomou. Glorificado seja o nome do Senhor. Estou na prisão? Estou. Mas glória a Deus. E Paulo escrevendo aos Tessalonicenses traz uma mensagem linda. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Ele está lá adorando, está lá firme. E então, o copeiro do rei, o padeiro do rei são presos. Eles são presos, eles têm um sonho. José revela os sonhos, um morre, outro vive. Um vai para a forca, outro volta para o palácio. E quando o copeiro está voltando para o palácio, José olha para ele e diz: quando chegares lá, lembra-te de mim. E aqui então tem uma lição linda. Por quê? Quando aquele copeiro vai para o palácio, ele esquece de José. Meu irmão, você pode estar olhando para o espelho e falando: eu ajudei tanto aquele irmão, eu ajudei tanto aquele meu familiar, aquele meu primo, aquele meu irmão, aquela minha tia. Eu ajudei tanto essas pessoas, e agora que eu estou precisando, eles se afastaram. Agora que eu preciso, eles estão longe. E eu orando a Deus sobre esse texto, o Espírito Santo me falou algo lindo. Quanto tempo depois que o copeiro saiu da prisão que Faraó teve o sonho? 2 anos. Talvez, se aquele copeiro fala de José antes, ele é um inocente, ele está preso injustamente. Possivelmente José ia sair da prisão, e possivelmente ele não ia se tornar o governador do Egito. Está demorando? Você está pensando que se esqueceram de você? Deixa eu te dar uma palavra: o tempo de Deus não atrasa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. 2 anos depois, o faraó sonhou. E quando o faraó sonha, quem está do lado do faraó? O copeiro. E o copeiro está dizendo: existe um homem que interpreta sonhos. Existe um homem que revela aquilo que Deus tem. Existe um homem que é servo do Deus Altíssimo. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: não se entristeça por aquele ou por aquela que se esqueceu de você, porque existe um Pai no céu. E pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas Ele não se esquece de você, e nem da promessa e da palavra que Ele já te deu. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Pode passar céus e passa terra, mas a palavra não vai passar. 2 anos depois, Faraó tem um sonho. Então chama José, José interpreta: 7 anos de prosperidade, mas 7 anos de fome. 7 anos que todo mundo vai ter a mesa repleta, e 7 anos que a mesa vai estar escassa. E o Faraó: e o que é que você me sugere? Eu sugiro que guarde a quinta parte, faça um estoque, faça uma reserva, para que quando vem o dia mau não falte. Interessante que Faraó olha para ele e traz uma palavra linda: por acaso existe outro homem no Egito que tenha o Espírito do Deus vivo? Quando o mundo precisa de um homem e de uma mulher que tenha o Espírito do Deus vivo, eu e você, meu irmão, temos que ser o atalaia dele nessa terra. Quando alguém precisar de oração, tem que lembrar: existe um irmão lá no Belo Vale, existe um irmão lá no Cristina, existe um irmão lá em Santa Luzia, existe um irmão, existe uma irmã que é servo do Deus Altíssimo. José então é colocado como governador sobre todo o Egito. Interessante que vem a fome, e quem aparece na frente de José? Os seus irmãos. E aqui entra um X da questão muito lindo. José tinha o poder de acabar com os irmãos dele assim, num estralar de dedos. José podia dar uma ordem e todos eles estariam mortos. Só que quando José reencontra eles, a palavra é diferente. José se revela e fala: sou eu, José. E não temam. Deus já sabia que ia ter fome sobre a terra. Deus já sabia que vários povos seriam dizimados. Deus já sabia que nações iriam morrer. Mas havia uma palavra sobre Abraão. E a palavra era: farei de ti uma grande nação.
Então todo o mal que vocês me fizeram gerou o bem na minha vida, porque quem controla a minha vida não são vocês, é o Deus Altíssimo. Deixa eu te dar uma palavra sobre a sua casa hoje. Todo o mal que fizeram contra ti, todo o mal que fizeram contra a sua família, vai gerar frutos bons, vai gerar alicerce para a sua fé, vai gerar alicerce para a sua família caminhar rumo à terra prometida. Tiago começa o seu livro, capítulo 1 de Tiago, dizendo: se alegram em toda a aprovação, porque nela vai gerar em você fé firme e poderosa. Sem fé é impossível agradar a Deus. E José então chega nesse ponto com a maturidade para entender que tudo isso aconteceu para que ele chegasse aonde chegou, para que a palavra de Deus se cumprisse. José olha para os seus irmãos, com todo motivo para odiar, com todo motivo para jogar eles fora, com todo motivo para se vingar. Ele olha para eles e diz: eu já liberei o perdão sobre vocês desde quando eu cheguei aqui. Desde quando eu estava naquela sarjeta, eu já liberei perdão sobre vocês. O que eu aprendo com isso? Não deixe nenhuma mágoa, não deixe nenhuma tristeza, não deixe nenhuma angústia travar você para receber as bênçãos de Deus. Se existe alguém que você acha que precisa de perdão, precisa liberar o perdão, eu te dou uma palavra de Deus hoje: libera esse perdão. A restauração de uma casa, a família restaurada, ela começa quando eu libero o perdão. Interessante que José havia anos que não via o seu pai. Quando ele libera o perdão, ele diz para os seus irmãos: voltam para Canaã, peguem o pai e traga ele para cá. Eu estou com saudade do meu pai. Eu estou com saudade do meu pai. Eu estou com saudade das histórias que meu pai contava. Eu estou com saudade das palavras e das promessas que meu pai contava, que Deus havia feito sobre a vida dele, sobre a vida do pai dele, sobre a vida do vô dele. Eu quero de novo escutar o meu pai. Quando eu libero o perdão, eu estou pronto para um reencontro com o pai. E aí a gente entra no versículo que nós lemos. Havia fome sobre a terra. Muitas pessoas já haviam morrido por causa daquela fome. O rio Nilo estava praticamente seco. Só que o versículo 3 de Gênesis 46, Deus vai renovar a promessa e vai dizer: não tenha medo, a minha palavra ainda está de pé. Desça para o Egito e farei de ti uma grande nação. A mesma palavra dada a Abraão, a mesma palavra dada a Isaac, a mesma palavra se repetindo com Jacó. E quando Jacó chega, José fica louco. Meu pai já chegou, arrume a carruagem, vou montar nela. Eu estou indo para Gozém, porque eu quero reencontrar o meu pai. Eu quero que você fique de pé, por gentileza. O louvor, me ajuda aqui. A mentira de um sangue numa túnica mergulhou o pai numa extrema tristeza. Mas quando a verdade veio à tona, todo luto, toda cinza se tornou em festa e alegria. E eu quero te perguntar: quanto tempo tem que você não fala com o papai? Quanto tempo tem que você não diz: papai, que saudade? Quanto tempo tem que você não conversa com Deus? Quanto tempo tem que o seu corpo, a sua alma está gerando frutos maus e não frutos bons? O que te fez se afastar de Deus? O que te fez se afastar de Deus? Porque a família, ela começa a ser restaurada
quando o perdão começa a atingir a minha alma. A restauração da família, ela começa quando eu começo então a me reencontrar com o Pai. Uma casa sem Deus é uma casa que não vai para frente. Uma casa sem Deus é uma casa que só tem trevas, que só tem briga, que só tem discussão. Mas uma casa com Deus é uma casa onde reina a paz, onde reina o amor dele. Uma casa com Deus é uma casa onde tem uma família restaurada. E quando José libera o perdão para os seus irmãos, ali começa uma restauração. Os irmãos então se constrangem com o amor, os irmãos se constrangem com o perdão, os irmãos se constrangem com aquilo, e serviu de testemunho para levar os irmãos novamente até Deus. E o final disso tudo é o reencontro com o Pai. A inveja destrói, a ganância engana, a mentira separa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E existe graça liberada para a sua vida hoje, existe graça liberada para a sua casa hoje. Existe um Deus que olha para você e te chama de filho. O Redentor está de braços abertos esperando por você. O Redentor está de braços abertos querendo te encontrar de novo e começar a partir de você uma restauração completa na sua casa. Reencontre com Ele hoje. Reencontre com Ele hoje. Reencontre com Ele hoje. Reencontre com Ele hoje. Tranquei a porta, abri meu coração. Abra o seu coração. Minhas raízes com minhas lágrimas. Enquanto essa música está tocando, você que acredita que precisa de ter uma restauração completa, você que acredita que tem que ser o início de uma restauração na sua casa, você que entendeu essa palavra e você acredita que precisa de um reencontro com Deus, eu te convido, vem aqui para frente. Vem aqui para o altar, porque o altar é o início de uma restauração. Quando a nação de Israel estava perdida, estava entregue a Baal, Elias, a primeira coisa que ele faz é restaurar o altar. Pastores, pastora, vem cá. O Redentor está de braços abertos te esperando. O Redentor quer começar através de você uma restauração completa. O Redentor quer começar através de você um renovo na sua casa. O Redentor quer começar através de você uma redenção completa dentro do seu lar, porque existe graça. Se o pecado abundou, a graça superabundou. José entendeu, o processo me chegou até aqui para que a promessa se cumpra, para que a promessa se cumpra, para que a promessa se cumpra. Existe vida para você. Existe vida para você. Lá na entrada da nossa igreja está escrito lugar de recomeços, porque aqui existe vida. Nós somos vida, nós somos a igreja, e nós queremos te abraçar e orar por você e profetizar uma família completamente restaurada. Primeiro amor por ti, não quero que em mim se o louvor está cantando, então não perca tempo. Não perca tempo. Seja o início. Seja o início. Seja o início. O início da restauração. O início da restauração. O início de tudo é você. Vem, Senhor. E me resgata todos os dias. O Redentor está de braços abertos te esperando. Ele quer te resgatar.
nova. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Ó Pai, eu entrego cada pessoa aqui presente nas suas mãos. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, aqui será o início de uma casa restaurada, aqui será o início de uma família restaurada, aqui será o início do perdão que vai ser liberado. Ó Pai, sobre essas vidas brotarão os frutos do Espírito Santo de Deus. Aonde um dia brotou o ódio, brotará agora o amor que vem do Senhor. Uma casa onde havia brigas, haverá paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que vem de Deus. Ó Pai, eu profetizo sobre essas casas em nome de Jesus, uma família completamente restaurada, debaixo do amor, da graça, debaixo do poder do Santo Espírito de Deus. Haverá bondade, haverá longanimidade, haverá mansidão, haverá temperança, haverá domínio próprio na vida dessas pessoas. Ó Pai, eu profetizo em nome de Jesus, onde cada pessoa for, ela levará o Espírito Santo de Deus, e dessa pessoa brotará os frutos do Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque nós somos o teu jardim, e nós brotaremos os frutos do Espírito Santo de Deus. Jardim particular. Irmãos, vocês que estão aqui, olha aqui para mim. O Espírito Santo, ele não se engana. Deus, ele ama cada um de vocês de uma maneira incondicional. Volte para casa hoje entendendo essa palavra, porque o perdão, a misericórdia e a graça, ela já te alcançou. Não importa o que aconteceu antes de você chegar aqui, o que vale é daqui para frente. E daqui para frente, sobre a sua vida existe o Espírito Santo de Deus. Sobre a sua casa haverá a paz, em nome de Jesus. E onde você for, entenda isso: eu sou um agente do Espírito Santo. Eu levo a graça de Deus, eu levo o amor de Deus, eu levo a paz que excede todo o entendimento. Coloque a mão no seu coração, ore comigo, diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, a minha vida é tua. Eu oro nesse momento e te peço, em nome de Jesus, que a partir de mim seja o início de uma casa restaurada, seja o início de uma família restaurada. Ó Pai, cumpra em mim os teus propósitos, cumpra em mim a tua bondade. É que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Igreja, aplauda o nosso Deus, que Ele é santo. Aplauda o nosso Deus, que Ele é santo. Jesus tem uma nova vida para cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Só pra te adorar, quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, e que o Senhor te dê a paz.
Eu oro por você hoje, Igreja Batista Vida, e profetizo um final de semana abençoado, cheio da graça e do amor de Deus. Ó Pai, eu oro por cada família aqui hoje e te peço que na nossa casa haja os frutos do teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Batista Vida, obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês, e domingo, 9 horas da manhã, encontro vocês aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês, e mais uma vez aplauda nosso Deus, porque o nosso Deus é santo!